Semear MS, oferecimento Hidráulica Ginter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Está no ar o Semear MS, dedicado ao universo do campo. No programa de hoje você confere a série Ouro Verde do Tráfico, como agem as quadrilhas especializadas em furtos de maquinários agrícolas, que trocam esses implementos por drogas na fronteira do Brasil com o Paraguai. Sem um registro de maquinários como o Renavan para veículos, as forças de segurança ficam em desvantagem para recuperar os maquinários roubados. A corrida contra o tempo para localizar implementos furtados. Quais as alternativas que o produtor rural tem para denunciar? A tecnologia dos maquinários que revela uma vulnerabilidade em casos de furtos. E mais, especialistas analisam o que as autoridades podem fazer para ajudar a proteger o campo no quadro Bate-Papo com o Produtor. O Semear MS começa agora. Entre as plantações de soja e milho, uma realidade sombria se esconde. Máquinas agrícolas, símbolos do trabalho dos agricultores, tornam-se moedas de troca por drogas na fronteira do Brasil com o Paraguai. Na série Ouro Verde do Tráfico, vamos desvendar o submundo deste crime e os desafios da fiscalização. Na primeira reportagem, como agem as quadrilhas especializadas nessa prática criminosa que atinge o campo em vários estados brasileiros, em especial Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, principais corredores deste comércio ilícito. Com 15 mil quilômetros de fronteiras secas, o Brasil enfrenta um desafio considerável no combate ao tráfico de drogas. Mato Grosso do Sul, em particular, destaca-se como um terreno fértil para as organizações criminosas. A posição do estado é estratégica, faz divisa com Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Paraná e São Paulo e está numa extensa faixa fronteiriça com o Paraguai e a Bolívia. Um alvo fácil para práticas ilícitas que levam a violência para o campo. Os implementos agrícolas são a bola da vez dos criminosos, o ouro verde do tráfico. As quadrilhas especializadas não poupam esforços para obter maquinários agrícolas, roubando ou furtando esses equipamentos em grandes centros brasileiros. Com a ajuda muitas vezes de funcionários ou pessoas próximas das vítimas, essas máquinas são transportadas até Mato Grosso do Sul. E é aqui, na fronteira do Brasil com o Paraguai, o ponto estratégico das organizações criminosas para transformar máquinas em valiosas moedas de troca para o tráfico de drogas. Ao longo dos anos, pelas apreensões que nós fizemos, nós conseguimos identificar dois modos operandi dessas quadrilhas. Quais são? Primeiro deles, eles agem na cooptação de funcionários das fazendas para que essas pessoas repassem informações de patrimônio existente naquela fazenda. Tá? E com isso, eles escolhem o dia, o horário para que seja feito o roubo. E uma outra situação que nós temos é que essas quadrilhas, muitas delas possuem acesso ao cadastro de produtores rurais para justamente saber, para identificar o patrimônio existente naquela fazenda. Eles agem dessa forma. Posteriormente, esses bens, como as máquinas agrícolas, são embarcados em carretas, vindo para as fronteiras e geralmente essas máquinas são permutadas por entorpecente. Em Dourados, o caso mais recente envolveu essa retroescavadeira, que estava sendo levada de uma propriedade rural no município até Ponta Porã, cidade brasileira gêmea da paraguaia Pedro Juan Cabaleiro.
onde chegar ao país vizinho é tão fácil quanto atravessar uma rua, a linha internacional, que tanto separa quanto une as duas nações, na busca por reprimir os mais variados tipos de crime, os que atingem o campo. Um exemplo são as operações conjuntas entre os exércitos dos dois lados da fronteira. Por lei federal, eu posso atuar dentro na faixa de fronteira em torno de 150 quilômetros, né? Então, o que a gente tem procurado fazer com relação ao combate transfronteiriço? Não ficar apenas na linha de fronteira. Então, a gente tem operado mais por parte do interior, né, em diversas frentes. E quando a gente começa a andar, a minha tropa do Exército Brasileiro começa a andar em busca do crime transfronteiriço, a gente começa a andar dentro do interior, áreas de fazenda, né, localidades, cidades pequenas, e a simples presença nossa, às vezes um dia, 2 dias, ou passando rotineiramente, ela acaba espantando aquele criminoso que visa, às vezes, uma questão numa região mais desabitada, ou numa fazenda que é muito mais longe de um centro, né? E a gente está em condições de realizar operações por oportunidade. Então a tropa estava às vezes num deslocamento e o comandante daquela tropa, ele verifica às vezes naquele horário um caminhão, naquela estrada que não é a melhor estrada, ele vai fazer a abordagem, vai fazer a revista, vai buscar a documentação, auxiliando no trabalho dos órgãos de segurança pública e contribuindo com a nossa missão. Eu acredito que essa atuação que está dentro dos nossos 150 quilômetros, ele contribui para a sensação de segurança não só do cidadão que mora na cidade, né? Tem aquele cidadão fazendeiro, tem aquele camarada do interior, no local mais afastado, produtor, né? Ele está vendo o Exército Brasileiro, ele está vendo a presença do Estado naquela região. Apesar da união de forças militares e de segurança pública, combater esse tipo de crime ainda é um desafio. Em todo o país, a PRF recuperou 28 maquinários este ano, mas a quantidade de equipamentos furtados pode ser muito maior, já que a fiscalização esbarra em obstáculos que vão além dos esforços necessários para a abordagem policial. Quais desafios são esses? Você confere na próxima reportagem. Nós acabamos de ver aí como agem as quadrilhas especializadas em furtos de maquinários, que muitas vezes contam até com a ajuda de funcionários da fazenda. Agora, nós vamos abordar os desafios que a polícia encontra para recuperar estes maquinários e realizar abordagem nas estradas, já que não há um banco de dados integrado às forças de segurança pública. Vamos acompanhar. Apesar do trabalho de abordagem da polícia ser fator crucial, as forças de segurança ainda não têm acesso a um sistema disponível de registro de maquinários, como ocorre com veículos através do Renavan. Então isso dificulta a inspeção de uma checagem para identificar se esses bens são ou não produto de furto-roubo. É importantíssimo que nós tivéssemos um banco de dados, tá, para que uma consulta fosse feita 24 horas para saber se aquele implemento ele é objeto de furto-roubo. Hoje nós dependemos de consulta à fábrica, tá, para saber para quem esse bem ele foi faturado, para entrarmos em contato com essa pessoa para saber se ele foi vítima de furto-roubo. No Brasil, existe o Renagro, Registro Nacional de Máquinas e Tratores Agrícolas, que exige que todos os implementos que transitem em vias públicas sejam cadastrados. Essa obrigatoriedade aplica-se a máquinas fabricadas desde 2016. No entanto, há um projeto de lei tramitando para tornar este registro opcional, alegando que o procedimento tem mais penalizado do que protegido os produtores. Além disso, as forças de segurança dos estados não têm acesso aos dados do Renagro, o que torna ainda mais desafiador para a polícia a recuperação destes maquinários furtados e o combate a este tipo de crime no setor agrícola.
O titular da Deleagro, a Delegacia de Combate a Crimes Rurais e a Bigeato, explica que hoje não existe um convênio entre o governo federal e as forças policiais do estado no acesso ao Renagro e que há tratativas em curso. Ele também defende a criação de um banco de dados nacional com acesso para as forças de segurança. Mas um banco de dados compulsório, ou seja, que não dependesse, como é o Renagro, da vontade do produtor ou do proprietário de cadastrar ou não o seu maquinário, que ele já saísse da fábrica ou da loja com um cadastro de acesso às forças policiais, com foto, com o número do chassi, com documento, para quando a gente aborda, por vezes, um caminhão-prancha carregando uma colheitadeira, eu poder saber quem é que comprou essa colheitadeira, quem é o proprietário, poder fazer contato para confirmar se é ele que está fazendo esse transporte ou não. Então isso seria o mundo ideal para a gente poder coibir esse tipo de ação. E sem esse banco de dados hoje, isso dificulta o trabalho da polícia? Dificulta, sem dúvida dificulta, porque por vezes a gente pode acontecer, inclusive de estar com o equipamento abordado, às vezes com uma nota falsa, com uma situação peculiar ou muito bem organizada, que vai demandar muito mais expertise, mais investigação para se comprovar que aquilo ali se trata de um produto de furto ou não. Até 2022, existiam 85 mil máquinas cadastradas no Renagro, num universo de 1.600.000 que deveriam estar no sistema. Processos burocráticos e demorados, além do desconhecimento dos ruralistas em como utilizar o sistema, têm sido apontados como motivos para a falta de adesão. Na teoria funciona bem, só que na prática, o que o agricultor tem medo é que isso se torne mais um imposto, mais um ônus. Só para você ter ideia, quando um produtor, e aqui em Dourados, na nossa região, são pequenas propriedades, então tem produtor que arrenda algumas terras vizinhas e tal. Então, às vezes, a pessoa vai lá, o produtor vai lá, pega o trator e leva a colhedeira de uma propriedade para outra, para colher. É perto, dá 10 km, 15 km. Ou um trator, uma plantadeira. Se chega o fiscal e não tiver uma nota fiscal de transporte, mesmo que seja para o mesmo dono, vem uma multa gigantesca. Então, o medo do agricultor é isso, é que se surja mais um imposto, né? E o policiamento, que é o que falta, que a gente acha que falta, é mais gente lá no campo, mais gente, mais um banco de dados de propriedades e tal, que é o que precisa mesmo, que está começando a implementar agora com a patrulha rural, é isso que eu acho que é o caminho. A Comissão de Direitos Agrários da OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, tem discutido a problemática que envolve o sistema, como o fato do banco de dados não estar disponível no dia a dia das forças policiais que atuam na repressão desse tipo de crime. O Renagro, por causa dessa obrigatoriedade, ele precisa ter alguns passos, né, alguns procedimentos burocráticos para poder averiguar se realmente aquela máquina ela é de propriedade daquele que a apresenta. Então, para os equipamentos usados, ele é necessário um prévio cadastro do proprietário num aplicativo do governo chamado Ideagro, e daí ele junta todos os documentos desse equipamento e apresenta numa agência autorizada daquele fabricante, daquela marca. E daí a agência vai fazer a conclusão desse processo de inclusão desse equipamento no Renagro. Então precisa haver essa checagem, se realmente é aquele equipamento, checar chassis, todas essas questões de segurança, para poder inserir esse equipamento no Renagro. Então isso daí traz uma dificuldade desse produtor rural, que tem que deslocar, às vezes, esse equipamento para a cidade para poder fazer essa checagem, ou então pegar uma pessoa dessa daí para fazer essa checagem lá na propriedade dele, na fazenda. Então isso daí tem dificultado um pouco essa inclusão no Renagro. Isso daí só é facilitado para os equipamentos novos, que a própria agência, ali, o próprio vendedor, ele já faz essa inclusão no próprio momento da compra pelo produtor. Mas, afinal, existem alternativas para o produtor rural se proteger dos criminosos? É o que vamos ver na próxima reportagem da série Ouro Verde do Tráfico. No próximo bloco, você confere como agir rápido pode fazer toda a diferença na recuperação de um maquinário agrícola furtado. E mais,
Tecnologia avança para a produção no campo, mas ainda revela uma vulnerabilidade no rastreamento dos maquinários. O Semear MS volta já. A Lubifil há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado. Lubifil, agora com 2 lojas em Dourados. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Guinter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Guinter, excelência em manutenção hidráulica. Estamos de volta para dar continuidade à nossa série Ouro Verde do Tráfico. Agir rápido nos casos de furtos de maquinários pode fazer toda a diferença para a recuperação do patrimônio. Mas, afinal, existem alternativas para o produtor rural facilitar o trabalho da polícia? É o que nós vamos ver na próxima reportagem. A possibilidade de recuperação de um produto furtado ou roubado é maior nas primeiras horas após a ocorrência do fato. O mesmo vale para maquinários agrícolas levados por traficantes na fronteira. Mas, para isso, é preciso agir rápido, ter estratégia e saber usar as ferramentas certeiras como o Sinal Agro, Sistema Nacional de Alarmes para o Agronegócio. O Sinal Agro funciona 24 horas por dia. A ocorrência registrada pela vítima via internet fica disponível em tempo real para as equipes da PRF de todo o país. Mas o sistema vai além. Assim que a denúncia entra no banco de dados, um alarme é disparado para todos os policiais rodoviários que estão em um raio de 200 quilômetros de onde o crime aconteceu. Para ter acesso ao sistema é fácil, como explica esse policial. O processo ele é muito simples, tá? Ele dura de 2 a 5 minutos. O informante ele vai passar aqui os dados: nome, CPF, documento, telefone, e-mail, endereço certinho, o local de onde você é, né? E essas informações são fundamentais para que a gente tenha acesso a você no caso de uma recuperação do veículo. Vale lembrar que o registro no Sinal Agro não substitui a necessidade do boletim de ocorrência na Polícia Civil. Porque a partir desse boletim de ocorrência também vai ser difundido ainda mais a situação, principalmente a difusão para a nossa delegacia especializada, que fica em Campo Grande, que é a Deleagro, que tem a finalidade de combater crimes rurais. Existem ainda outras formas de proteger a propriedade contra os furtos e roubos de maquinários. É o caso do monitoramento feito pela Polícia Militar Rural, na próxima reportagem da série Ouro Verde do Tráfico. Na última reportagem da nossa série Ouro Verde do Tráfico, nós vamos ver que a tecnologia de maquinários agrícolas tem avançado para otimizar o desempenho no campo, mas ainda revela uma preocupante vulnerabilidade em relação aos furtos. Apesar da telemetria prometer monitoramento, a eficácia do sistema depende aí de conexões específicas, o que dificulta a localização desses equipamentos. Como resolver essa dualidade entre tecnologia e segurança é o que nós vamos ver agora. Nos campos brasileiros, uma revolução tecnológica está acontecendo. Novos maquinários agrícolas estão sendo projetados com alta tecnologia, incluindo robôs e inteligência artificial para melhorar a produção agrícola. O foco da tecnologia é para acompanhar a produtividade da máquina, para ver horário de aplicação, para ver qual talhão foi aplicado.
Só que essa tecnologia pode ser utilizada também para futuramente, num possível roubo do maquinário, para rastrear. As máquinas vêm equipadas com antena GPS e a telemetria, quando você dá partida na máquina, no aplicativo ou no computador, aplicativo pelo celular, você consegue ver aonde está essa máquina. Os novos maquinários ainda contam com a telemetria, o que não acontece com as máquinas mais antigas. Nos dois casos, ambas precisam estar ligadas e em funcionamento no campo para que a telemetria possa rastrear. A polícia também precisa entrar em contato com os fabricantes para que eles possam dar informações sobre a propriedade da máquina diante de um caso suspeito de furto. Este trâmite pode demorar dias, o que prejudica o combate a este tipo de crime durante as abordagens policiais. Sem grandes alternativas tecnológicas para a recuperação desses implementos depois de furtados, o produtor rural precisa investir em prevenção, seja por meio de seguros ou até mesmo em programas como o Campo Mais Seguro da Polícia Militar Rural. Mais de 9.000 fazendas de Mato Grosso do Sul já estão cadastradas e recebem visitas técnicas para recomendações de segurança, além de serem monitoradas em tempo real com o uso da tecnologia. Nós temos dados como a quantidade de funcionários, nome dos funcionários, dados dos implementos agrícolas, tudo isso para permitir um planejamento operacional do policiamento e também numa eventual chamada emergencial. Essa semana, uma decisão da Justiça Federal em Dourados determinou a reintegração de posse de uma propriedade rural ocupada por cerca de 50 indígenas guaranis kaiowás desde o último dia 13 em Douradina. O Semear MS está acompanhando de perto cada detalhe dessa situação que afeta diretamente o campo. 5 dias. Esse é o prazo estipulado pela Justiça Federal de Dourados para que o grupo de indígenas deixe o sítio ocupado em Douradina. A liminar determina ainda o emprego de forças policiais para garantir a saída em caso de descumprimento da ordem. Este jurista avalia a decisão como crucial para se manter a ordem e o direito à propriedade privada. O que houve é crime, chama esbulho possessório. É tipificado no Código Penal brasileiro como esbulho possessório. E cabe a reintegração de posse. Isso vem se tornando muito corriqueiro aqui em Dourados, na nossa grande região de Dourados. Indígenas já tomaram toda a perimetral nossa aqui, tá? Indígenas já invadiram terras em Douradina, já invadiram terras em Carapó, Antônio João, Aral Moreira. Infelizmente, essas comunidades indígenas não cumprem a lei. Entram nas áreas, quebram tudo, tacam fogo, matam animais, tá? E é assim que fica no nosso Brasil. A liminar prevê ainda multa de R$50 mil por ato ou ação ilícita, além de R$1.000 por dia de ocupação ilegal após a intimação. A tensão entre os produtores rurais também motivou a realização de uma reunião de emergência no Ministério Público Federal na última segunda-feira. Deste encontro, uma proposta de permuta de áreas está sendo analisada por ambos os lados. E, na verdade, é um paliativo para que a paz seja estabelecida ali nessa hora de conflito, porque realmente a demarcação, o processo demarcatório está na justiça, né? Está parado hoje através de um recurso, porque a decisão aqui na Douradina é uma decisão de um juiz que foi favorável aos produtores rurais. Ao mesmo tempo, né, existe um processo hoje no Supremo Tribunal Federal, que é a constitucionalidade do marco temporal que foi votado no Congresso Nacional. E a decisão do Supremo Tribunal Federal realmente vai trazer o paz no campo, vai realmente botar fogo de novo, né, nesse barril de pólvora que a gente está vendo, que são as invasões indígenas nos proprietários rurais. Uma nova reunião já está marcada no Ministério Público Federal para a próxima segunda-feira em Dourados, para apresentar os resultados das negociações. A intenção é formalizar um documento de cooperação entre as partes.
A terra reivindicada pela comunidade indígena tem 12 mil hectares. A área passa pelo processo de demarcação a partir de estudos interdisciplinares em 2011, que não foram concluídos, devido a ações na justiça que impedem o andamento. Em busca de uma solução para o impasse, o MPF busca dialogar com ambas as partes. Dos dois lados, o entendimento é que o Estado brasileiro precisa dar uma resposta. Eu fui indicado para representar os estados dentro daquele grupo de trabalho no âmbito do STF. Eu fico feliz com isso, porque eu vou levar a nossa visão. E a nossa visão é de que a gente não pode permitir que direitos antagônicos e legitimamente colocados se tornem guerra no campo, se tornem insegurança para quem legitimamente tem a sua área matriculada, registrada e é colocado em xeque diante de estudos de homologação, diante da lei brasileira. De quem é esse direito? O Congresso Nacional ou o Supremo tem que dar essa resposta. Segundo dados da FamaSul, a Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, existem hoje 140 áreas invadidas no estado. Somente em Dourados, 21 dessas áreas são de interesse da comunidade indígena. No próximo bloco tem bate-papo com o produtor. Especialistas comentam sobre a série Ouro Verde do Tráfico e apontam caminhos para proteger os produtores rurais contra os furtos de maquinários. O Semear MS volta já. Com mais de 40 anos de experiência, a Hidráulica Guinter se destaca pela sua equipe altamente qualificada e pelo uso de técnicas e ferramentas modernas para oferecer diagnósticos ágeis e precisos. Nosso foco está na recuperação de equipamentos como hidro de colheitadeiras, pulverizadores e outros sistemas hidráulicos. Contamos com uma bancada equipada com sistema eletrohidráulico para testes e regulagens de bombas e motores. Hidráulica Guinter, excelência em manutenção hidráulica. A Lubifil há 20 anos atende Dourados e região com variedades em produtos com as melhores marcas e garantia de qualidade. Temos o óleo ideal para o seu automóvel, caminhão ou máquina agrícola. Na Lubifil você conta com uma equipe especializada e atendimento personalizado. Lubifil, agora com 2 lojas em Dourados. Semear MS, oferecimento Hidráulica Guinter, manutenção de bombas e motores hidráulicos. Apoio Cooperplan, consultoria e planejamento agropecuário. Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor. O tema de hoje é máquinas agrícolas, o ouro verde do tráfico de drogas. Para o tema de hoje, nós convidamos 2 autoridades no assunto, inspetor-chefe geral da Polícia Rodoviária Federal, Valdir Brasil, e também o Dr. Francielo Juliano de Moraes, secretário da OAB, 4ª subseção aqui, que envolve Dourados, e também o município de Itaporã, secretário de Assuntos Agrários. Vamos começar com o Valdir Brasil. Inspetor, foi produzido aqui no programa Semear MS uma série, Máquinas Agrícolas, o ouro verde do tráfico. Nós sabemos que as coisas acontecem, principalmente na fronteira seca, e você já está há muito tempo aqui. Como que acontece? O senhor pode detalhar alguma coisa para nós? Como que acontece isso? E como que é esse modo operandi desses criminosos? Ok, Ângelo. É o seguinte, ao longo dos anos, após várias prisões, apreensões que nós fizemos, de pessoas que são ligadas a esse tipo de crime, nós identificamos aí os 2 modos operantes dessa quadrilha. Um deles, eles agem cooptação de funcionários das fazendas que repassam as informações para essas quadrilhas e entre si combinam o dia para que seja feito esse suposto furto. Inclusive nós tivemos casos que eles arrumam todo um cenário, tá, que houve aquele furto, amarra esse funcionário na fazenda, olha a casa toda, para construir um cenário de furto, certo? E essas
máquinas depois são vindas para o nosso país vizinho, permutado por entorpecente. O outro modo operandi que nós temos já é uma quadrilha mais especializada, onde elas possuem cadastro, tá, de produtores rurais para efetivamente identificar o patrimônio existente naquela fazenda. Ok. Francielo, doutor Francielo, existe um sistema aqui no estado do Mato Grosso do Sul chamado Renagro. O produtor pouco conhece esse sistema. Esse é obrigatório para o produtor participar desse sistema Renagro? O que seria esse sistema? O senhor poderia explicar um pouco mais sobre o sistema Renagro? Olá, eu posso sim. O Renagro é o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. Ele visa registrar todos esses equipamentos, né, que sejam automotores e que possam transitar em via pública. Então esse registro, a finalidade é o quê? É trazer segurança para o campo. Então, a partir desse registro aí, não só visa coibir esses crimes, né, mas também facilitar no caso de recuperação, se esses equipamentos forem objetos de furto, de roubo, né? Então, para que seja mais eficaz a recuperação e a identificação dos reais proprietários. As abordagens que acontecem na fronteira seca, muitas propriedades rurais, quando a polícia vai até uma abordagem suspeita, existe alguma dificuldade nessas abordagens suspeitas? E também a facilidade ou não dessa parte digital, de informações. A PRF também pode acessar a Renagro, tem essa sintonia, pode sintonizar esses dados também? Infelizmente, nós não temos acesso ao Renagro. E isso dificulta não só a nós, como todos os órgãos de segurança pública. Porque hoje você aborda uma carreta que está transportando uma máquina, qual é a nossa dificuldade? É identificar se aquela máquina ela é objeto de furto ou não. Por quê? Porque nós não temos um banco nacional de dados que nós podemos fazer esse tipo de checagem, diferentemente dos carros. Os carros são todos inseridos no sistema Renavan. Então na hora você consegue saber. As máquinas, nós temos que identificar a marca, entrar em contato com a concessionária para saber para quem foi faturado aquele bem. E geralmente as quadrilhas, sabendo disso, elas geralmente chegam aqui na área nossa, geralmente nos finais de semana, onde eu não vou conseguir esse contato com as concessionárias. Isso acaba dificultando muito o nosso trabalho. Uma das coisas também, inspetor, é que as máquinas, muitas vezes o produtor, ele compra uma máquina e um período depois ele vende essa máquina. Exatamente. Aí é um complicador a mais, né? Com certeza. Aí você me pergunta, mas como que vocês fazem? Pela entrevista de quem está transportando, né, aonde ele carregou, aonde ele vai descarregar, e aí cabe ao feeling do policial mesmo. O senhor falou aí que a Renagro iniciou a partir de 2016. E as máquinas agrícolas têm operando aí máquinas de 1970, 80, 90, antes de 2016. Como fazer para essas outras máquinas também serem relacionadas num programa aí para facilitar e também o acesso também dessas informações ao poder, não só a PRF, mas com todo o sistema de segurança pública? A lei é de 2016, ela passou a vigorar somente a partir de outubro de 2022. Então, a partir de outubro de 2022, teoricamente todas as máquinas vendidas novas, elas já são cadastradas pela própria revenda no Renagro. Agora, as máquinas antigas, né, as de 2016 ou fabricação anterior, elas são facultativas. Ou seja, fica a cargo do produtor, né, do proprietário, fazer esse registro no Renagro ou não, mas sem uma obrigatoriedade. Inclusive, cabe citar que há um projeto de lei 5890 de 2023 agora, que ele está em discussão na Câmara dos Deputados, que ele pretende o quê? Tornar facultativo todo o Renagro. Então, hoje, né, essa obrigatoriedade das máquinas de 2016 para frente ficaria também facultativo. Bom, agora, a questão é que realmente, desde o começo, da implantação do Renagro, era justamente para poder facilitar o trabalho das forças policiais, né, dos órgãos de segurança pública, o que acabou não acontecendo.
Então, por algum motivo, não houve essa integração que é essencial para ter a segurança no campo, para facilitar o trabalho, né, da PRF e de todas as outras forças envolvidas, o que não acontece. Inspetor, nós sabemos que a PRF tem para combater os crimes no campo, tem um PRF, Sistema Sinal Agro. Isso, exatamente. Isso que eu havia comentado, né, agora. Então, se o senhor pudesse detalhar um pouquinho mais como funciona esse sistema, como ele pode substituir o boletim de ocorrência. Tá. Olha só, o Sinal Agro, ele foi uma ferramenta que foi criada pela PRF com o intuito de agilizar as informações referentes aos fluxos de máquinas, para que nós possamos ter um banco de dados para agilizar, né, caso essas quadrilhas que furtaram aquele maquinário venham para o Paraguai. Então, é muito importante que a vítima entre em contato conosco, né? Caso ele não tenha uma internet na hora, que ele ligue para o nosso 191, certo? E informe as características daqueles bens que foram furtados, certo? Ok. É isso. Tranquilo. Doutor Franciello, seria interessante, na sua opinião, um convênio entre o governo federal e a Renagro para facilitar as informações circularem no sistema de segurança do Estado? E quais alternativas que a OAB poderia fazer para facilitar essa cooperação? Olha, não que seria ideal, seria essencial, eu diria, sabe, Ângelo? É essencial porque nós estamos vendo aí pelos relatos do Inspetor Brasil a dificuldade que eles encontram. Então, numa apreensão de uma máquina, né, de noite, ter que ligar para revenda, ter que correr atrás da empresa, isso daí é muito trabalhoso e às vezes é ineficaz, né? Porque no caso de se não conseguir um contato ali, pronto, você não sabe se aquela máquina realmente é daquela pessoa que está transportando ou não, né? Se é um objeto de furto ou não. Então, esse cadastro, essa interação, esse cadastro, né, inicialmente, e depois a integração e a interação com esse banco de dados, ele vai facilitar não só o trabalho das forças policiais, mas também facilita até mesmo nessa questão, como eu citei antes, das negociações entre proprietários de máquina, né? Então, a segurança do produtor fica muito mais tranquilo. Isso daí vai trazer paz dele saber que caso seja furtado, porque o próprio sistema inibiria os roubos e furto, mas caso aconteça, uma chance bem maior da apreensão desses bens, né, e a devolução para o proprietário. A OAB, o que acontece? Ela pode atuar nessa questão do debate, né, numa assessoria jurídica para mudança de legislação, facilitar convênios, às vezes pensar numa descentralização do governo para os escritórios regionais, sejam de federações, sejam de sindicatos, né, dos próprios escritórios regionais do MAPA, para ser fontes de informação e fontes de cadastro, principalmente dessas máquinas mais antigas, né, que precisa da iniciativa do produtor. Então isso daí facilitaria bastante. A OAB também pode auxiliar na confecção, nas ideias, sugestões de projetos do legislativo e também intermediar, às vezes, um diálogo, né, entre as forças policiais, a Secretaria de Segurança Pública, os representantes, né, da Polícia Rodoviária Federal, da Polícia Federal e das outras forças, né, com o governo ser esse intermediador aí para poder chegar num ponto onde esse sistema realmente seja eficaz e alcance o fim dele, que é trazer essa segurança. Ok. Quero agradecer a presença de cada um de vocês. O tema é bastante grande, né? Espero revê-los em outras oportunidades aqui no programa Bate-Papo com o Produtor, que é a voz do produtor rural. O Bate-Papo com o Produtor vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana. Até lá! O Semear MS de hoje fica por aqui. A gente se vê de novo no próximo programa. Até lá!